Olá, hoje a nossa conversa está um pouco maior aqui. Tenho comigo para conversarmos sobre pediatria e psicologia e psicanálise, a questão da saúde do corpo e da mente, né? O Carlos Eduardo Guber, médico pediatra, com quem eu tive o prazer de escrever um livro a 4 mãos, que a gente já falou disso num outro momento aqui, e o Eduardo Guber, também médico pediatra, um profissional excelente, que eu respeito muito também. E a nossa conversa promete, tá bom? Vamos lá? Guber, que bom você novamente aqui. Bom revê-la aqui, vai ser uma conversa muito proveitosa, muito gostosa. É um prazer estar com você de novo aqui. Obrigado. E obrigada também à presença do Eduardo Guber, médico pediatra. Fala, Guber, que bom que você está aqui. Obrigado, Linda. Uma delícia estar aqui com você, com meu pai, né, que é o meu principal exemplo da profissão. E bater um papo com ele, trazer tudo que eu aprendi com ele, a gente explicar um pouquinho também das diferenças de idade perante os problemas atuais é interessante. Bacana isso. Vamos começar assim? Né? Será que os impasses que vocês lidam na clínica, porque além de cuidar do corpo daquela criança, não é? Eles nascem nas mãos de vocês muitas vezes, não é mesmo? E depois tem que acompanhar esses pais, orientação aos pais, ver a criança crescer. Como que é isso? Como que é isso, Guber? Olha, eu acho que até o Eduardo colocou uma situação interessante aqui para a gente começar. Veja, eu já estou, né, na profissão há 47 anos, 47 e pouco, então a gente já conviveu com gerações da década de 80, da década de 90, da virada do século, e agora, né, há 23 anos depois da virada do século. Então o Eduardo já está há muitos anos na estrada também, já está convivendo com duas gerações, mas eu acho que é interessante muito isso, colocar o aspecto de como que era o comportamento dos pais conosco e com a criança há 40 anos atrás. Como era isso? Como era? Como foi há 20 anos atrás e como é hoje. É uma diferença muito grande. E esse remodelamento que a gente tem que passar como profissional, como pediatra e como estudioso, são novos desafios, são coisas muito interessantes que a gente passou por isso. Muito diferente era conversarmos uma explicação sobre determinados problemas com os pais em 1980 e do que é hoje em 2023. Sabe o que me ocorreu? Se antigamente, há 40 anos atrás, eram as avós que dominavam e davam o chazinho, as receitas milagrosas, hoje nós temos o advento da internet, né? A tecnologia e o Google, por exemplo, a pesquisa. Isso aparece na clínica de vocês? O Eduardo deve viver mais esse momento, assim. A gente convive hoje, né, com as informações positivas e negativas, certas e erradas da internet, né, como tudo, como qualquer outro aspecto, mas na medicina muito mais do que nos outros aspectos, é muito forte. As pessoas procuram muito isso e, infelizmente, a internet cabe noções boas e precisas e noções que não têm nada a ver com isso. Mas a gente vivia muito, era a história da vizinha, das avós, exatamente isso. Era o Google e era a internet da nossa época. Né? Hoje a internet está muito mais presente, o Eduardo vivencia muito mais isso. Né, aparece na tua clínica isso? Aparece, né? Acho que o pai teve a oportunidade de conversar com essas famílias, ser um norte mais respeitado, né? Hoje hoje é mais confrontado. Questionam mais? Porque a informação está no celular, né? Então, às vezes o paciente já vem com uma informação até de uma fonte boa e você tem que dar aquele norte, se aquela informação realmente vai ajudá-lo, né? Então, a gente hoje, com a informação estando tão próxima da gente mesmo, dos familiares, né? E os pais também querendo fazer o melhor, a gente tem que se colocar em prol daquela criança. Então, ficar como advogado da criança com muita informação pipocando é o nosso papel. E às vezes isso que é o mais difícil. Vem esse confronto, às vezes, que a gente vai dar uma informação que ela é muito parecida com a informação que deu certo para gerações passadas. Uhum. E para algumas famílias isso pode soar antiquado. Mas eu aprendi que
se está dando certo para a humanidade por um bom tempo, Exato. eu não jogo tudo no lixo e pego um modismo e não dá para reinventar a roda. Não dá. A gente é um ser humano, tem uma evolução, né? Não é uma evolução mega rápida. O que acontece, acho que é um ajuste de comunicação. Ele é um ajuste que é mega importante para qualquer profissional, em qualquer área. A gente da pediatria... Vai entrar uma família precisando de ajuda, a gente vai olhar para aquela criança, como que eu codifico essa informação para que os pais saiam da consulta e faça sentido para eles a colocarem em prática. Não dá também para eu jogar um monte de coisa para eles, uma receitinha de bolo, e eles não vão colocar nada em prática e vão procurar na internet depois o que o modismo está falando, sabe? Mais ou menos por aí. Você sabe que você me fez pensar uma coisa na livre demanda. Eu acho assustador para a psicanálise. A livre demanda da mamada é um horror, porque a pulsão oral, toda a libido circula pela boca, e aí nós temos casos de vício no cigarro, na bebida, né? Pessoas... Enfim, tudo que circula pela oralidade. E a livre demanda é um caminho bem perigoso para a psicanálise, né? A falta é importante, os intervalos, né, da mamada. Aparece isso para vocês lá? Questionam muito? Eu acho que a livre demanda foi basicamente uma expressão que foi particularmente, nos últimos anos, deturpada um pouco. A livre demanda ela quer dizer eu ter um determinado tempo para realizar aquela ação. Então, eu tenho a minha livre demanda de ir ao banco pagar uma conta atualmente das 10 da manhã até as 4 da tarde. Eu tenho a livre demanda de escolher se eu vou às 10h30, às 11, às 4, mas não vai às 8 da manhã que o banco está fechado e não vai às 5 da tarde que o banco está fechado. Informação. A tua livre demanda para você fazer um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar em qualquer restaurante do mundo, seja você um americano, um brasileiro, japonês, tem horário. Você vai ser muito bem atendido para tomar um café da manhã das 7 às 9, em qualquer restaurante do mundo. Você vai almoçar muito bem das 11h30 às 2 da tarde, em qualquer restaurante do mundo. E você vai jantar muito bem das 7h30 às 10 da noite, em qualquer restaurante do mundo. Mas se você tomar um café às 7h30, às 8 horas, não volte às 9 da manhã almoçar, porque o restaurante não está pronto para o almoço. Se você almoçou meio-dia, não volte às 1h30 da tarde jantar. O restaurante seria o seio materno? Exatamente. Então, a livre demanda significa você amamentar num período onde você, bebê, terminou a digestão da mamada anterior e a tua mãe estará pronta para fornecer novamente um novo aporte de leite para você. Isso vai variar entre 2 horas e pouco, 2 horas e meia, 3 horas. Não de meia hora. Fora isso, o seio seria uma chupeta, não é? Aí você não está falando de livre demanda, você está falando de livre esculhambação. Boa, boa. Você concorda, Eduardo? A gente está querendo ajudar as famílias, né? Claro. E às vezes pegar uma... Eu entendo que tem uma orientação mundial, né? De crianças que estão passando fome. E eu atendo serviço público no hospital aqui. Então, quando você está nesse meio e você fala não passe fome e tua mãe é a fonte de alimentação, você tá com outro problema. Você está com um problema de fome na jogada. Você transferir esse cenário, essa realidade e generalizar, você confunde um pouco as coisas. Você pode acabar tendo mães que estão retornando ao trabalho, introduzindo alimentação, com o sono muito prejudicado, dormindo junto, porque foi se falado em livre demanda dia e noite, entendeu? Então, cabe a gente individualizar cada caso e ajudar aquela família. Às vezes você vai falar assim, ó, os médicos aprendem na faculdade que o certo é fazer a amamentação em livre demanda. Mas futuramente essa médica vai ser uma mãe e ela tem um consultório para voltar. Se ela fizer o que ela foi ensinada, ela não volta antes dos 6 meses trabalhar, ela não
não segue todo aquele investimento em estudo que ela teve. Ela fica toda mãe, né? O lado profissional, outras mulheres que há nela, que habitam nela, sofrem. Mas eu queria colocar mais uma sementinha ali nisso. Veja, a verdade na ciência, como dizia Einstein, é a repetição de coisas que deram certo. Isso é que traz a verdade para a ciência. Se você repetir coisas que dão erradas, isso não é ciência e não tem nada de consciente nisso, né? Você fazer coisas que dão erradas e achar que está dando certo, isso é burrice. E a verdade é nas coisas que deram certo. E a humanidade desenvolveu fazendo com que a livre demanda fosse consciente, uma livre demanda de tanto em tanto tempo. Ou nossas avós e bisavós que tinham 6, 7, 8 filhos, você acha que elas ficavam o tempo todo com o bebê pendurado no seio, como as mães querem fazer hoje? Acho que isso é outra coisa, não alimento, né? Isso não Sai alimento, do campo do alimento. Não é saudável nem para a mãe nem para o bebê, aquilo que se falou. Claro. Esse bebê mais tarde, essa compulsão à fase oral, ninguém vai lembrar na adolescência, na vida adulta jovem, que uma criança que está dependente da fase oral, que vai caminhar para fumar, para beber ou para comer demais, passou uma fase oral um pouco mal resolvida lá para trás. Sabe que eu me lembro de uma paciente adulta, ela me procurou já com 30 anos, com a questão do trabalho, assim, das relações humanas, enfim, conflito no ambiente de trabalho. Mas o que fez com que ela efetivamente entrasse em análise foi a questão da relação com a comida. E aí, quando se deu o trabalho um tempo, escutando-a, veio a fala de que ela se lembrava de que a mãe contava muito para ela, que para ela não chorar, a mãe dava alimento com 2 colheres. Não dava um intervalo. Então, para ela se alimentar até enquanto adulta, também é essa coisa meio compulsiva, sem intervalo, numa busca de uma satisfação infantil lá. Que, na verdade, foi até doloroso, né? Isso também ainda tem que coincidir aquela felicidade, aquela alegria, aquele gozo, aquela fase saudável da amamentação para as duas partes, para aquele binômio mãe e filho. O binômio mãe e filho significa a mãe também estar feliz com a amamentação e a criança estar feliz com a amamentação e com a sua alimentação, o seu provento de nutrição. E isto, se ela ficar de meia hora pulsando a mãe, isso não é saudável nem para uma nem para outra. E nossas avós, nossos bisavós, nossos tataravós não ficavam amamentando o bebê de meia hora. Elas tinham, naquela época, muito mais coisas para fazer do que nós temos hoje. A disciplina era maior também, né? A disciplina era maior. Então. Mas sabe o que eu pensei? E nós vivemos muito bem assim, fomos felizes e desenvolvemos, a humanidade desenvolveu assim. Né? É verdade. Quando o Eduardo me fala do atendimento social, né? Dessa falta de alimento, nós temos sim no país uma população carente que precisa de atenção. Mas eu pensei também no bebê prematuro, essa relação do bebê prematuro. Eu recebo no consultório adolescentes que foram bebês prematuros, adultos que foram bebês prematuros. Também tem efeito, sabe? Não só no alimento, como outras coisas, atender prontamente à vontade. Eu quase perdi você, então eu atendo tudo que você me pede. Vocês reparam isso na clínica? Tem. Eu acabei trabalhando em UTI neonatal um tempo, o pai também no início da UTI neonatal em Curitiba. E você tem, infelizmente, nós médicos colocamos uma doença nos pais. Eles adoecem, ser pai de UTI neonatal, infelizmente, é ser um pai doente. Olha Você está com esse receio de perder o filho todo dia. E no final também, a gente impõe nas visitas médicas, a gente impõe uma doença que é a doença do peso, que eu brinco. Só sai da UTI se ganhar peso. Então, a visita fica quase que uma mensagem de quanto ganhou de gramas de um dia para o outro. Controle extremo. O foco não fica na criança saudável, se ela está bem, evoluindo bem. Fica basicamente assim, ela ganhou peso? Hoje ela ganhou peso? Ganhou 10 gramas? Ganhou 20 gramas? E daí isso fica na mente dos pais. Tipo, era um ser de 1 quilo, 1,5 kg, 1,8 kg, e ele precisa ganhar peso. Precisa ganhar peso para ser saudável e sair do hospital. E daí tem relato, tem associação mesmo de obesidade infantil bem maior em prematuros, porque nessa recuperação do peso muito rápida após o UTI neonatal, e
isso segue printado ali nos pais, no cérebro deles, eles continuam perpetuando esse comportamento. Incrível, né? E preocupante também, né? É preciso levar isso em conta, né? Você como pediatra, libertar os pais do diagnóstico da prematuridade, né? É igual cortou o cordão umbilical da criança, uma vez que aquela criança sai do risco das doenças que afetam a prematuridade, vamos dizer que foi um prematuro liso, que saiu bem da UTI. Ele fez o crescimento fora do útero de uma forma bem saudável e não reverbera na saúde dele mais nenhum problema daquele período. Como pediatra... Da nutrição, né? A nutrição. Você passa um período, você faz a recuperação do peso de uma forma lenta, tranquila, sem ficar alimentando os pais, tem que ganhar peso a todo custo para ser saudável. E daí aos pouquinhos, naquela conversa, é algo lento, às vezes demora 2 anos. E daí você liberta os pais disso também, senão sempre vai ficar aquela imagem de fragilidade, não só nutricional, mas de saúde, né? Incrível. Eu fiquei aqui pensando no prematuro, no filho, e me lembrei também da reprodução assistida, né? Hoje, já há um tempo, alguns anos, mas atualmente é muito forte, você faz um bebê com inseminação, todo um cuidado e um custo, né? Caro muitas vezes. E o embrião que dá certo, que não dá certo, que vinga, que não vinga. Enfim, o efeito disso, eu fico pensando no trato com essa criança, sabe? Daí me fez pensar nas telas, né? Nós conversávamos antes aqui nos bastidores sobre a preocupação e a importância de olhar para isso, da dependência das telas, né? Do celular, do iPad, do tablet, da televisão, do videogame, em diferentes idades. Como que está isso na clínica de vocês? A gente vê cada vez mais, e uma pergunta assim que a gente vê todo dia, é a preocupação dos pais em saber assim, o quanto que eu deixo meu filho na tela, o que é saudável, qual é o tempo, como eu devo avaliar isso, né? E eu acho que para a gente começar a conversar um pouco disso, é um assunto muito interessante, o Eduardo deve trazer muito disso também para nós aqui. Eu vejo assim, a primeira ideia é a gente recuperar dos pais essa informação. Primeiro, em saber assim, o que você acha que é interessante para o teu filho? Como que você está disponibilizando o screen, a tela, para o seu filho? Qual é o período entre o tempo de atividade do teu filho fora da tela, de escola, de sono, de atividades criativas, de leitura, e quanto desse período que o screen para aquele componente familiar é importante ou não, né? E não uma fuga. Então, isso tudo... Um descanso, às vezes, né? Um descanso. Um silenciar a criança, sabe? Hoje já existe, até dentro de várias entidades pediátricas, como a Academia Americana de Pediatria, ela tem um comitê específico para estudar comunicação e mídia, né? Tem uma pessoa muito brilhante lá, o Dr. David Hill. David Hill, ele comenta o seguinte, ele diz assim, ele é muito clássico nisso, uma pessoa muito ponderada, mas ele é presidente dessa comissão que estuda a mídia e comportamento social das crianças, da Academia Americana. E ele comenta assim, por que não até os 12 meses, você em vez de digitar, clicar e deslizar, você não pegar e ensinar a rolar, a gatinhar, a andar e falar, como nossos ancestrais fizeram. Por que até os 18 e 24 meses, em que a interação olho no olho e um ser humano te explicando as coisas é muito mais importante do que uma tela? Então, para essa comissão, eles acham que até os 12 meses a criança não deveria ter contato com o celular e até os 18 meses ela deve ser instruída para desenvolver as suas atividades com um outro ser humano. Esse outro ser humano tem que interagir, né, de uma forma mais precisa com o andar, o caminhar, o rolar, o brincar, o sorrir. Isso vai ser muito mais criativo e deixar para uma segunda etapa essa parte que hoje não temos como fugir da mídia, não tem como, né?
Não, a tecnologia está posta, né? Tem um lado bom, tem um contraponto, mas o que é nocivo é bem nocivo e sério, né? Então eles colocam bem assim, o que você, pai, o que você, mãe, quer para o seu filho? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer, para que depois você possa explicar para ele. E a terceira coisa que eu te colocar é assim, o que esse pai e que essa mãe sabe realmente do que tem de verdade e o que tem de não verdade, em verdades ditas pela mídia a respeito do uso da mídia, né? Então, por exemplo, o que o pai e a mãe sabem, aquele casal sabe sobre sono? Qual é a importância? O que interfere o screen no sono? Os pais blogueiros, podemos pensar, né? Os pais blogueiros que exploram a imagem do filho, divulgam a criança no seu crescimento, né? E ganham rios de dinheiro, né? Vocês sabem disso, tem milhões de seguidores. Não só essa exposição, não é a exposição do filho à mídia e o tempo de uso da mídia, né? Por exemplo, tem crianças que antes de ir deitar tem que ficar um pouco na frente da tela. Isso a gente sabe que a neurociência explica que essa luz azulada do screen, seja da tela, do celular... Para o adulto não é bom, né? Para qualquer pessoa, seja criança, adolescente, adulto, essa liberação de melatonina, de tua reposição hormonal noturna, esse novo ser que a gente é durante a noite, a gente precisa desligar, você fazer... A Academia Americana de Pediatria ela é muito direta nesse ponto. Ela diz que 60 minutos antes de você ir para a cama, você tem que desligar qualquer imagem, qualquer screen da tela azulada, para que o teu cérebro se acostume à luz normal, à luz natural, para você liberar a melatonina, para você entrar num metabolismo, sabe, numa homeostase, onde você vai fazer o teu sono ser aquele sono profundo, aquele sono reparador, aquele sono que vai fazer com que no dia seguinte você esteja com a tua memória, com o teu raciocínio, com o teu aprendizado, com o teu humor e com os teus hormônios ótimos. E isto a humanidade desenvolveu há milhares e milhares, há centenas de milhares de anos, esse ciclo circadiano de vida. O que é dia, atividade, luz, esporte, correr, caçar, trabalhar, estudar. E o que é noite? O corpo em movimento, né? Corpo em movimento diurno. E à noite, aprofundar o teu sono, reparar as tuas células, recondicionar o teu cérebro para que o teu pendrive descarregue no hard disk as tuas memórias. Então, fazer tudo aquilo que você tem que fazer noturnamente. É onde o homem chegou, onde chegou, graças aos bons sonos que ele teve, aos bons sonhos que ele teve durante o sono noturnamente. E se você começar errado a colocar uma mídia na frente da criança, ou no adolescente ou no adulto, para ele dormir, faz o que está acontecendo hoje. 16 milhões de adolescentes em tratamento de insônia nos Estados Unidos. É uma coisa que não existia antigamente. Você ia para a cama e dormia em 30 segundos. O difícil era acordá-los, não fazê-los dormir, exatamente. Né? Mas eu acho que tudo isso o Eduardo pode colocar melhor do que eu, no sentido assim, de que como isso hoje está muito presente, né, no nosso dia a dia, de a gente ter que interferir um pouco naquilo que os pais precisam se conduzir. Dá para perceber, Eduardo, a criança, o jovem, a criança... pré-adolescente vem com queixas, algum sintoma físico, como é que você faz para manejar isso com os pais? Acho que o pai falou muito bem ali, né? Eu e eles, nós somos bem fãs de um sono tranquilo para a família, né? Então, essa tela vilã do início do sono é algo que é transpor o problema para os pais. Acho que a fala do meu pai foi bem legal. Ele começou falando assim, o que você quer, né? O que você espera do seu filho nesse assunto. Se a gente sempre colocar o problema do lado deles, talvez eles queiram resolver também. Porque hoje a gente tem que convencer os pais que a tela é um problema. Porque a tela é usada dentro do consultório para acalmar um filho. No momento da consulta? Às vezes muito. Você sabe que no meu consultório eu não aceito, né? Eu atendo crianças também. Chegam com, assim, não olham para você, chegam com o telefone, assim, jogando, né, um joguinho, vendo algo. E aí eu combino com os pais, não cheguem com o telefone aqui não tem, sem telefone.
né? É uma luta, mas eu tenho conseguido colocar esse limite, sabe? E como o Eduardo colocou, como é que você... É isso que eu coloquei na primeira frase. O que vocês, pais, querem? Porque às vezes é difícil de você convencer de que ele tem que desligar a tela, ele tem que deixar o telefone lá na sala, como é mandado pela Academia Americana de Neurologia. Deixe seu celular na sala. Se o telefone não foi feito para ficar no quarto de dormir. Sim, ao lado da cama. Isso foi dito num meeting muito recente nos Estados Unidos, e alguns médicos contestaram, falaram assim, puxa, mas então como é que eu vou acordar? Eu tenho que ter o celular para despertar. A resposta foi clássica. Você entra no supermercado, num Walgreens, ou num Kmart da vida, ou num Target, e você compra um alarme, um despertador, por $5. Pronto. Ele está para despertar, e você deixa o seu celular na sala. Ele não foi feito para você deitar, dar o recado ali com aquela tela iluminando o teu cérebro ali. Isso que é o ruim, é como os adultos se comunicam com o celular, e muitos, né, nós como médicos estamos dependentes do celular, né? A gente tem que estar meio 24 horas em alerta para atender as famílias, né? Então, é muito difícil para pais, mães, passar um exemplo de que o celular não é uma extensão do corpo, né? Você vai estar sempre ali, de olho, não vai estar sempre totalmente presente naquele momento. Se o celular toca aqui, você deixa ele dar atenção ali, e a criança vai ficando... Ela vai vendo o próprio exemplo dela se comunicar daquele jeito com o objeto, ela vai se comunicar igual. Exato, a criança imita os pais, né? Isso não resta dúvida nenhuma, é assim que funciona. E claro, você pode ter... Daí tem os dois lados, né? Um lado que vê o crescimento da própria informação, os benefícios de tecnologia, não vamos fugir disso, né? Sim. Mas como então que um pai e uma mãe se comunicam com o celular perante os comportamentos da criança? É um celular usado para pura distração em momentos que poderiam ser disciplinadores, né? Por exemplo, na hora da alimentação, né? Tem famílias que as crianças não estão com o celular, mas os pais sim. E essas crianças se tornam adolescentes e também levam o celular para a mesa. Como é que os pais, com que propriedade eles vão cobrar isso, né? Isso. Como é que você quer uma refeição de todo mundo presente, prestando atenção na comida, feliz com aquele momento, juntos, compartilhando, com uma TV ligada lá no fundo. A TV já era TV antes, né? Bem lembrado, começou com a televisão. Você fica ali de olho, às vezes você está de olho no teu familiar, mas está de olho na TV. Então hoje isso foi para... A gente está usando nossos fones aqui, mas a gente já se deparou em restaurantes para a criança ficar quieta, ela está com o fone dela, o iPad, comendo praticamente segregada. Ela está em um outro ambiente que não é o ambiente da mesa, aquele ambiente italiano gostoso de todo mundo mandiando junto. Não tem a socialização da refeição. Exato. Não transformar aquela refeição num momento familiar, né, daquela reunião. Claro. A conversa no olho. Então, deixa muito plano esse tipo de contato, né? A criança com o seu celular, os pais tentando comer o mais rápido possível, já não ficou assim, agradável. Né? Ou com o parquinho, né? Os pais comem, um come, o outro vai no parquinho, a criança tem que ser atendida prontamente. Eu lembro de um caso que eu acompanhei, que eles estavam exaustos, porque era uma troca constante para ficar, porque eram pequenos, né? 3 aninhos. Aí eu disse, vocês já experimentaram falar para ela assim, olha, vamos esperar o vovô terminar a refeição, o papai, daí nós vamos para o parquinho? Não vai, não fica. Mas vocês já tentaram? Quem sabe possam tentar. Tentaram, ficou. Conseguiu esperar. Precisa apostar mais, né, na criança. E eu queria colocar um gancho. O Dardo comentou assim, né, da família italiana. Eu me recordo de quão agradável que era as refeições, os almoços, os jantares na minha casa. Porque nós não juntávamos na cozinha, que era uma mesa grande. A mesa na cozinha é fantástica, né? Fantástica para o italiano. Então, aquilo era uma bagunça, conversa e
papo, cada um queria contar a sua história, aquilo ficava agradabilíssimo. A gente torcia para chegar a hora do almoço, torcia para chegar a hora do jantar, para podermos conversar. Isso eu trago comigo de uma maneira muito agradável, né? São as boas memórias, né? E tentar memórias afetivas. Afetivas. O Eduardo sabe o quanto que a gente prezava por fazer os almoços juntos quando eles eram crianças, de tentar fazer com que aquilo fosse um dos momentos mais agradáveis da casa, sem aquela pressão muito grande sobre outras coisas. Falávamos sobre amenidades, mas sempre estávamos socializando o entorno da família naquele mesmo momento. Com conflito, né? Mesmo com uma discussão, uma divergência, eu falo a importância do conflito, eu penso diferente, discute, não precisa virar uma briga, né? Mas eu não sei se é porque eu aprendi com o pai e com a minha mãe que naquele momento... Não podia discutir? Não era para discussão. É porque nós éramos em 8 filhos, então... 8 filhos? Não podíamos discutir muita coisa. Então, aquele era um momento de só coisas de amenidades, de coisas que aconteciam no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer. Então, só coisas boas. Então, a minha lembrança é muito grande. Eu tento passar para os meus clientes isso, de fazer com que a refeição, a família esteja reunida, sem nada ligado, sem televisão. Aquilo que foi o rádio antigamente, a televisão antigamente, e agora é o iPhone, o iPad, o screen, o tablet, a gente tentar desligar isso na hora do almoço. O almoço foi feito para reunir a família, conversar, sociabilizar e trocar ideias de olho no olho. Seria perfeito. Mas eu percebo, não sei se o Eduardo concorda comigo, uma pressa. Então, como eu vejo uma matéria, assisto um podcast, eu me informo o tempo todo, eu estou com uma pressa. E eu não vejo minha vida passando, porque é uma pressa tão grande. Eu digo enquanto as pessoas, percebo isso nas pessoas. Eu, Linda, aqui, tenho uma preocupação em ver a minha vida passando, em ter esse tempo, em ter calma com as coisas, enfim, em enxergar, né? Não deixar essa pressa tomar conta. Mas, às vezes, nos pegamos muito acelerados. Você percebe isso nos pacientes, nos pais? Acho que em todas as idades, né? Exato. Dou aula para a faculdade ainda, então os jovens também... Talvez os jovens, né? Tem uma fala de uma grande professora minha que ela disse que se o problema fosse os jovens, daqui a 10 anos estava tudo resolvido, né? Sim, iam crescer, amadurecer. Envelhecer 10 anos, acabaram os problemas. Então, gostei dessa frase dela, né? Se o problema fosse os jovens, em 10 anos estaria resolvido? Isso que ela fala, porque às vezes tem muito professor que fala que os alunos que são um problema, ou eu que estou no meio de jovens residentes... Na minha época, a gente fazia isso, aquilo, o residente agora está reclamando, sabe? Uhum. Então, acho que você tem... Hoje até estou vendo jovens mais conscientes em termos da vida, às vezes, eles terem pausa, sabe? Sem uma grande preocupação do tipo, se eu não for com essa minha turma aqui, atrasei um ano para uma experiência nova, minha vida vai acabar, sabe? Aquela coisa do movimento. Então há muitos ali mais maduros escolhendo uma pausa na vida para daí seguir em frente, sem preocupação com uma idade, talvez até pela longevidade do ser humano, não só aquele jovem que acha que a vida vai ser curta, tem que viver rápido, senão vai perder as coisas. Mas talvez é o meu meio ali, né? Eu me pego às vezes com a vida me atropelando, respiro, tento priorizar coisas. Acelerado. E claro que pensa num pai com 1, 2, 3 crianças, um pai e uma mãe. A vida atropela, né? A vida atropela. E daí, nessa hora, a gente acaba... A gente não pode também, vindo de uma pandemia, que a tela subiu bastante, né? Como é que eu vou pegar toda essa teoria? Né? Ganhou muito espaço na pandemia. Vou falar, X minutos. Então, o que eu estava conversando com meu pai era assim, até hoje eu não vejo tanto problema em determinar a quantidade de tempo gasto em tela. Eu vejo mais a qualidade desse uso da tela. Qualidade. Vou usar essa tela para quê? Em que momentos? Eu estou me comunicando com meu filho, colocando uma tela com um desenho que ele gosta, em que momento? No momento que ele está em outro planeta, vai entrar num mundo caótico e eu não vou conseguir resgatar ele desse momento e vou dopá-lo com
com uma informação lá, como se ele tivesse... Vou distrair ele com uma informação que ele não precisa pensar. Ou estou usando em forma de uma recompensa fácil aqui para eu fazer alguma outra coisa. Então, para ele me dar sossego, para eu ficar livre? Geralmente ela não é usada. Alguns pais se enganam com o uso da tela para o bem. Ali ele está aprendendo a falar inglês porque ele está vendo um YouTube em inglês. Já sabe falar as cores em inglês porque ele vê esses vídeos aqui. Fulaninho gosta de, sei lá... eu coloco mais vídeos para ele de um determinado tema porque ele gosta bastante desses temas. Daí, sabe aquela ativação de recompensa? Que isso vai acontecer com videogame, com outras coisas, mas já estão fazendo com uma criança pequena. E a gente vai tentando podar isso, né? Para não se perpetuar. Claro. Tem tido sucesso? Olha, né? A gente tá... Eu sempre falo. Você não desiste. Não desista. Mas eu quero colocar um sinal nesse. Acho que o Eduardo falou uma coisa certa. A geração mais jovem, que a gente vê de pais mais jovens, está conseguindo já algo que a gente não via na geração de 1990, do ano 2000, que eram gerações que queriam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E faziam mal todas essas coisas e se apressavam muito. Hoje, eu vejo muitos casais, muitos pais jovens, que conseguem pegar o tempo das 24 horas e determinar o tempo do teu trabalho, o tempo do seu estudo, o tempo do seu lazer, o tempo da sua atividade física, coisa que nós não vimos em casais lá há 40, 50 anos atrás, né? Os casais... Assim que tinham um filho, 2 filhos, dificilmente, a imensa maioria dos casais não praticavam mais exercício físico, não tinham mais tempo de leitura, por uma dedicação ou muito intensa para o